Ivo, muito bom dia, tudo bem? Ivo, eu pedi para que a Intelbras disponibilizasse para mim o vídeo da instalação feita na Europa com a Goodyear através dos módulos fotovoltaicos flexíveis. E eu quero comentar com você aqui como que aconteceria a instalação lá na sua casa em Itu. Então eu vou fazer algumas observações do que a gente vai ter que fazer para isso funcionar lá, tá? Não tenho notícias, eu já liguei para bastante gente e até a própria Intelbras de instalação com esse módulo. Então o projeto ele é novo e praticamente nós vamos desenvolver ele do zero, porque não tem ninguém aqui no Brasil que já tenha feito e instalado, segundo a Intelbras, com o módulo da Intelbras, que o Brasil é um país continental, você sabe, mas com esses módulos deles homologados, uma instalação desse jeito em uma casa. Então a gente vai desenvolver esse projeto do zero. E aí eu quero te passar algumas observações. Esse vídeo foi feito em instalação na Europa, você viu os módulos aqui, né? Onde eles estão utilizando o flexível. O módulo da Intelbras aqui no Brasil é igualzinho. Você viu que aqui, ó, essas, eu vou chamar de canaleta, ou suporte, ou braquete, que eles estão utilizando para a laje. Então se você olhar nessa instalação que eles irão fazer nessa casa, também em cima de uma laje, né, onde eles vão instalar aqui, ó, tá vendo? Nessa laje que também tem uma caída, aqui em cima dessa laje já tem uma caída, esses módulos flexíveis que estão aqui embaixo, tá? Só que a gente não vai colar os módulos diretamente na laje, tá bom? O que nós vamos fazer? Igual eles estão fazendo aqui. Nós temos que desenvolver uma estrutura, que eu já estou pensando nisso, que seria essa estrutura preta que passou aqui. E nós vamos colar essa estrutura em cima da laje, igual ele está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ele já colou a estrutura em cima da laje, já colou. Inclusive eu tenho uma cola muito boa para isso, que é a cola da Fischer. É uma cola que meu irmão, quando era representante, usava lá. Eles usaram para fazer o estádio do Mineirão. Então super indico a cola lá da Fischer. E aí o que acontece? Você vai colar essas estruturas aqui em cima da laje e eu venho com o módulo, ó, a estrutura na vertical, o módulo aqui. A caída está para a direita, aqui você está vendo, ó, da água, né, que é o espaço que a gente tem que deixar para passar aí por baixo. E o módulo é idêntico a esse daqui, o módulo do Brasil, tá? Que é o módulo da Intelbras. Então você vê aí, eles vão colando, né? Colaram em cima da laje, aí passaram uma cola em cima desse braquete aí, em cima dessa estrutura, e colocaram aí os módulos colados em cima, um a um, a cada 3 células uma estrutura dessa, ó. E aí eles continuam. Aí tem os cabos, né, que estão sendo passados aí em cima, que aí é normal, a gente vai ter que fazer também, colocar o inversor para você também, igualzinho eles vão fazer, né, essa descida desses cabos, ó, e os módulos vão vir ali. O que acontece aqui de particularidade? Por exemplo, ó, o que você está vendo aqui, ó, que é essa parte branca que eles não estão fazendo, é isolar esses buracos aqui. Nós vamos ter que, de repente até com o seu cara lá que vai fazer a manta, pedir para ele passar isso daqui, a manta dele aqui por cima, ou a gente vai ter que vedar isso daqui. Por quê? Eu tenho que deixar uma passagem de ar para esses módulos, para que ele possa refrigerar por baixo, mas eu não posso deixar uma passagem de ar aqui no meio, né, tão grande quanto para que na hora que der, sei lá, vento de 150 km por hora aqui em São Paulo, isso não é difícil de acontecer, essa estrutura não voe, porque o vento com a força ela vai voar. Então eu vou ter que fechar, tipo fazer uma caixa com esses módulos e deixar a passagem mínima de ar aqui por baixo apenas para ventilar, tá? É uma coisa que eles não estão fazendo aqui, mas eu já conversei com a Intelbras e nós vamos ter que fazer. Então é como se eu fizesse uma caixa, ó, vedando daqui para cá, daqui para cá. Pô, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a caixa passando vento aqui, eu vou deixar a caixa passando vento aqui. Aí eu vou ter que estudar isso, como que eu vou fazer apenas para ventilar, para que isso aqui não saia voando, tá bom? Ele não fez aqui, mas já, como eu te falei, conversei com o cara da Intelbras, ele já me aconselhou a fazer isso. Ele mostrou os cálculos do vento ontem, calculamos a isopleta, não dá para fazer só assim colocar, porque vai voar. Uma outra coisa que ele me falou aqui, além da estrutura, além da gente colar a estrutura, colocar o módulo em cima e colar em cima dessa estrutura e vedar isso
com alguma coisa, ele me falou que aqui em cima, ó, dessas células para esse módulo, eu não sabia disso, eles tiveram que nesse produto passar uma película aqui em cima. E por conta dessa película diminuiu um pouquinho do rendimento do módulo, em 17%. Então aquela previsão de geração que eu fiz, ela já diminuiu um pouquinho mais para esses 75 módulos. Então a gente está falando aqui de mais ou menos uns 1.000 a 1.100 kWh mês para esses 75 módulos. Se você falar, pô Wagner, mas será que aqui vai diminuir o rendimento? Veja, Ivo, a sua laje lá vai ter uma inclinação, a gente perde eficiência com a inclinação, porque a inclinação não está perfeita, né, como a gente precisava na altura perfeita. Perde eficiência porque tem essa película aí em cima, perde eficiência porque ele esquenta bastante. Ele não é um módulo que é feito exatamente para isso, mas você viu que dá para fazer em cima de uma instalação de uma laje. Então, para a gente compensar toda essa perda que a gente tem, a gente teria que aumentar um pouquinho mais os módulos. Se você falar, Wagner, vamos fazer o seguinte, como é tudo muito flexível aqui, o inicial é 75 módulos, eu partiria por esse caminho, tá? Você que decide, mas eu partiria por esse caminho. Instalo 75 módulos, vamos ver o que esse cara vai gerar. Aqui no software tá me dando essa geração de 1.000 a 1.200 kWh mês e vamos ver o que vai acontecer. Pô, cara, não ficou legal porque a geração está muito menor do que a gente imaginava. O que a gente faz? Complementa com o restante dos módulos para 1.500 ou para 1.600, dependendo do consumo da tua casa. Então, eu partiria para 75 módulos distribuído naquela laje onde a gente fez já o projetinho para vocês que a gente mostrou e esperaria para colocar mais módulo ou não, porque como é uma instalação completamente inovadora, o software calcula uma coisa, mas na realidade lá no local pode ser mais ou menos, tá bom? Então essa seria a minha sugestão para você, de fazer com 75 módulos, e o orçamento que eu vou te mandar é com 75 módulos, né? Que já é uma geração que a gente está com a expectativa muito maior do que a gente tinha feito com os módulos normais, tá? Porque as placas estão viradas para o norte aqui. Então eu acredito que a gente vai conseguir atingir o que a gente precisa. Eu faria isso se fosse você, mas quem decide é tu, tá? Então aqui ele passou essa película para proteger a célula aqui, tá bom? Para proteger essa célula. Então ele me falou que não é tão assim, nossa, né? Bateu, quebrou. Não é assim, tá? Porque senão a célula não resistiria ao tempo. Então ele me passou um pouco mais de segurança em relação a isso, tá? Eu achei esse acabamento que os caras fizeram aqui muito legal. Então dá pra gente fazer isso aqui na sua casa também, ó, e deixar todos configurados aí, tá vendo? O que eu achei legal também, ó, aqui ó, o inversor eles colocando, né, aqui embaixo, é exatamente como vai ser na sua casa, o inversor embaixo e os módulos em cima. Isso aqui é um efeito visual, né, gráfico que eles fizeram. Até pensei, pô, se colocasse o LED ali, que tem umas fitas de LED hoje que elas já mudaram, elas são contínuas, né? Não tem mais aqueles pontinhos, ficaria muito legal, mas é uma coisa para pensar fora da caixa, tá? Iluminaria à noite ali, ficaria todos os LEDs para cima da casa. Ficaria um negócio, seria fantástico, eu pensei aqui. À noite esse LED ligando em cima da casa, numa cor que você escolhesse. O módulo é esse aqui, tá? Igualzinho esse daqui, essa parte branca, viu, Ivo? Essas duas partes brancas que a gente tem aqui é aquela que eu vou ter que fechar. Eu não sei se eu isolo ele inteiro, se eu isolo uma parte em cima e embaixo. É um projeto inovador, é do zero que a gente vai começar, tá bom? Para desenvolver isso, mas vamos ter que fazer essas adequações, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode me chamar aqui e esclarecer comigo como que a gente pode partir para fazer. Estou te mandando o orçamento ainda hoje com tudo que a gente precisa comprar, os nossos serviços, projeto, instalação, colagem, canaleta, essa vedação do que a gente precisa fazer para colocar esses módulos para funcionarem, tá bom? Um abraço, Ivo, até mais.